Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec. E galera, é o seguinte, estamos aqui fazendo aquela caminhada esperta e vamos fazer a análise, né, o review do Motorola Edge 30 Ultra, tá? Que é esse aparelho aqui, tá? Me filmando aqui em Full HD 30 com a câmera frontal no modo retrato, tá bom? Então é uma limitação de todo aparelho com 8 Gen 1 ou com 8 Plus Gen 1, o modo retrato fica restrito em Full HD, tá? Os 8 Gen 2 já liberam o 4K 30, o modo retrato. Então galera, vamos começar falando dos pontos positivos aqui do aparelho, que são muitos, viu? São muitos. E vamos começar a falar dessa tela maravilhosa que eu tô olhando aqui. Telona de 6.7 polegadas, 144 Hz de refresh rate, tá? Super AMOLED, bonitona, né? Na verdade é uma P-OLED, né? Mas é praticamente a mesma coisa. Eu vou deixar certinho depois os nits, eu não lembro se é 1200, 1300 nits de brilho, mas assim, tem um excelente brilho, visibilidade no sol, bem tranquila com ela, tá? Então, parte de tela muito bem servido para jogar, é muito bom. A tela é curva, tá? E tipo, é muito charmoso. Nem todo mundo gosta, mas a partir do momento que você começa a usar, dá uma pegada premium, né, para o aparelho. Então, quanto a isso, nada a reclamar, certo? Então, galera, falando de tela, painel sensacional que a Motorola colocou aqui no Edge 30 Ultra. Falando do som, tá? O som desse dispositivo, som estéreo, Dolby Atmos, muito bom, tá? Ele não é tão alto quanto o som do Edge 40, que eu também estou testando, porém, eu sinto que ele tem um pouquinho mais de definição. O Edge 40 ele chega a dar uma estouradinha e o Edge 30 Ultra já tem um som bem resolvido, tá? Então, por enquanto, falando de tela e som, você está extremamente bem servido para principalmente consumir conteúdo nesse carinha aqui. Passando embaixo do capô aqui nós temos uma bateria de 4.610 mAh, tá? Que não é uma bateria extremamente gigante, né? Hoje é corriqueiro os aparelhos terem 5.000 mAh e esse aqui tem 4.610. Porém, galera, tem uma chulapa de um carregador de 125 watts na caixa que carrega na média aí, às vezes de 20 a 25 minutos, dependendo do estado da sua bateria, né? De quanto você tem sobrando. Então, quanto a carregamento, você não tem problema. E horas de tela, é tranquilo eu fazer em média 7 horas de tela com esse cara aqui no meu uso, tá? Lembrando que eu passo uma boa parte no 4G, então eu aqui na minha região não tem 5G ainda. Vou trocar de braço aqui, cansa, não é pesado, mas cansa, viu? Então assim, eu passo bastante tempo no 4G, assisto bastante YouTube e tal, então acaba consumindo mais. Mas assim, vou falar que bateria muito boa desse cara aqui, tá? Então, tela, show. Som, show. Bateria, show. Vamos pro desempenho desse cara aqui? Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 GB de RAM LPDDR5, UFS 3.1. Então assim, no ano passado, final de 2022, era o que você tinha de melhor, e esse cara tem tudo de melhor, de top do ano passado. E assim, é muito rápido, é fluido, não engasga, não tive problema, os jogos rodam deliciosamente bem nesse carinha aqui. Então assim, por enquanto, só alegria, né? Agora, vamos lá falar de alguns pontos que, não, vamos colocar assim, não é que não me agradaram, mas é que assim, é espaço para melhoria, tá? Então, política de atualizações da Motorola. Ela prometeu 3 updates de Android para esse cara e 4 anos de atualizações de segurança. Top. Porém, o Android 13, né, como esse cara saiu no final do ano passado, saiu com o Android 12, esse cara foi receber o Android 13 no final de final de junho. Então assim, muito tempo, sendo que você vê várias outras marcas que começaram a disponibilizar o update ainda no ano passado.
Samsung, OnePlus, várias que começaram a disponibilizar o update por volta de outubro, mais ou menos. O próprio Edge 30 Pro foi o primeiro da Motorola que começou a receber o Android 13, recebeu no dia 22 de março, tá bom? Então, assim, março para o final de junho, 3 meses de atraso, né? Ah, o HDR aqui, você vê que tipo, né? Mas beleza. Então, assim, 3 meses de atraso para chegar em relação a um outro dispositivo da Motorola que nem era o top dos tops, tá? Então, assim, isso é uma coisa que tem que melhorar. Outra coisa, inconsistência de interface. Por exemplo, eu estou testando o Edge 40 e o Edge 40, o Razer 40 Ultra, que eu tive a oportunidade de mexer um pouquinho, eles têm uma interface de câmera já mais atualizada. Isso eu só estou falando da interface, tá, galera? Lembrando que todos eles estão com o Android 13, então assim, não é uma limitação do Android e sim da Motorola. E essa interface nova que está no Edge 40 e no Razer 40 Ultra é bem mais bonita, bem mais assim clean. Então, assim, a Motorola tem que também dar uma melhoradinha para a interface ficar mais coesa entre toda a sua linha de produtos. Por outro lado, pessoal, no dia que eu tive a oportunidade de mexer com o Razer 40 Ultra, o que eu percebi que as fotos noturnas estão melhores no Razer 40 Ultra do que no Edge 30 Ultra. E assim, se a gente for analisar o coração, o chipset, ambos têm o mesmo chipset, o 8 Plus Gen 1. Os sensores, vamos colocar que devido ao espaço físico que você tem, os sensores do Edge 30 Ultra são sensores mais capazes do que os do Razer 40 Ultra. E eu vi que a Motorola otimizou demais no Razer 40 Ultra. Isso eu só testei em foto, não testei em vídeo, então não vou falar como que está a capacidade em vídeo. Espero receber o Razer 40 Ultra em breve e aí sim vai ter um combate entre esses dois carinhas, tá? Mas então, pessoal, é o seguinte, quando você pega durante o dia, é claro que a maioria dos aparelhos hoje fazem fotos excelentes durante o dia e com esse cara não é exceção. Você faz fotos espetaculares com ele e quando você tira foto de 200 megapixels, você consegue ter um nível de detalhes absurdo, tá? Então tem uma ultrawide muito legal. Uma coisa que a Motorola conseguiu melhorar foi que quando esse cara lançou, você tinha algumas limitações de câmera, onde só o sensor principal fazia 4K, todos os outros ficavam restritos ao Full HD 30. No caso, o frontal fazia ainda 4K 30, né? O sensor frontal não faz 60 frames, tá? Então, Full HD 30 ou 4K 30. Porém, as traseiras, só o principal acabava conseguindo te proporcionar a gravação em 4K, o resto ficava tudo em Full HD 30. Sendo que o Edge 30 Fusion, que é inferior, fazia 4K na ultrawide. Então não consegui entender. Depois a Motorola soltou um update que incrementou algumas coisas na câmera do Edge 30 Ultra, habilitou 4K 30 em todas as câmeras, né? Então deu uma melhorada, mas ainda falta essa parte, melhorar um pouco o pós-processamento, quem sabe uma futura atualização e que venha, né? Que não deixem restrito a linha 40, porque o que acontece? O chipset do Edge 40 é um MediaTek Dimensity 8020 e o pós-processamento é mais rápido, às vezes o modo noturno está mais apurado no Edge 40, então quer dizer, tem espaço para melhoria e eu espero que a Motorola não chegue e faça uma limitação que dê uma capada totalmente desnecessária, né? Sobre a gravação de vídeo, quando eu estava fazendo os testes em 4K 60, eu percebi que ele demorava às vezes para começar o vídeo, ele dava umas travadas, como se estivesse tipo armazenando buffer e depois começava a gravação. O áudio saía, mas a imagem ficava pipocada. Então assim, a experiência de câmera desse aparelho, ela, vamos colocar de 1 a 10, vamos colocar aqui no modo geral, colocando fotos e vídeos na balança, eu daria um 7 para esse aparelho, tá? Você vê que a imagem é muito boa, o hardware é capaz, mas a gente vê que tipo tá faltando um pouquinho na parte de pós-processamento. Pode ver, na hora que o sol tá na minha frente, olha que qualidade bacana que tá aqui. Full HD 30, né? E tá super bacana. Então assim, o aparelho é capaz, o aparelho tem hardware, então a Motorola só precisa cuidar um pouquinho do software. Então, a parte da câmera
E a parte dessa demora, nessa inconsistência da, da interface, que é uma coisa que incomoda, que eu espero que a Motorola melhore ainda mais. Outra coisa, esse cara não tem uma certificação IP68, mas deve ter um IP52, alguma coisa assim. Mas, no geral, galera, é um dispositivo que eu tô gostando bastante e que, se a Motorola conseguir resolver essas inconsistências, vai ser um aparelho que, tipo, dá para recomendar tranquilamente. Beleza? Então, essa é a minha análise usando já há mais de quase 2 meses o Edge 30 Ultra e recomendo bastante. Se esse lance da câmera não for um problema para você, pode comprar que você vai estar extremamente bem servido. Beleza? E, obviamente, se você chegou até aqui, deixa aquele like que ajuda demais. Se inscreva para o canal continuar crescendo. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Fui!